Bom dia, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos nesse domingo de confinamento. A nossa escola tem estado confinada há muito tempo, né? Há muito tempo que nós usamos esse canal online para transmitir, para compartilhar, para repartir com vocês conhecimento das Escrituras, porque nós acreditamos que a palavra de Deus é de fato pão para a nossa alma, é luz para os nossos olhos. Isso não é apenas poesia, nem encantamento do salmista antigo, mas é uma realidade, né? E como eu tenho dito muitas vezes, quem me segue nas aulas já deve ter ouvido isso, os tesouros nunca estão na superfície, né? Nós temos que ser escavadores, temos que ser mineiros, temos que garimpar, temos que Mineiros de aprofundar, mina, mineiros de mina, não de Minas. de mina de ouro, de mina de preciosidade, né? Então eu espero que esse meu argumento convença vocês a fazerem essa caminhada lenta, detalhada, e que vocês não percam a paciência, né? Para quem quer respostas rápidas, eu tenho sempre falado isso, para quem quer respostas rápidas, a internet tem toneladas, né? Eu estou me propondo a seguir um caminho e convidando vocês a fazerem esse caminho, é, com lives gigantescas, tratando detalhadamente um assunto, digamos, espinhoso, né? Então eu sei que poucos terão a paciência de gastar tanto tempo com o assunto, mas a justificativa é que isso nos trará uma inteligência da palavra de Deus, e é isso que nós buscamos. Não basta mais citar a Bíblia, né? As pessoas estão citando a Bíblia como se fosse uma metralhadora, estão usando citações da Bíblia para ferir, para envergonhar, para machucar, para condenar. E isso não é possível. Então é por causa dessa teimosia de que a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é espada, mas é uma espada que cura, né? A palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é guia, a palavra de Deus é pura, né? É que nós estamos aqui então fazendo essa longa meditação. Bom, encerrada essa propaganda, vamos dar início. Estamos confinados aqui, né? Não temos nenhum aluno presente, só a Irene está aqui ao meu lado, minha companheira e parceira de todas as horas, fazendo aniversário hoje, né? Não esqueçam ali de dar os cumprimentos ali, porque é uma data festiva para nós. Bom, vamos lá. Nós estamos hoje no nosso 10º encontro, nossa 10ª aula, e hoje então eu volto para aquela tabelinha colorida, porque em algumas aulas, em pelo menos quando eu falei do juízes, quando eu falei do reino inteiro de Israel unido, depois quando eu falei do reino dividido, eu estava buscando evidências de que o dízimo era praticado ou não, junto com a lógica da generosidade, ou não, mas fazendo isso por 3 critérios, né, que vocês já devem ter decorado, que é a manutenção do culto, o amparo dos sacerdotes e levitas e o amparo dos pobres, porque não havia citação. Então a gente estava fazendo uma busca indireta do tema. Hoje eu quero voltar àquela tabelinha colorida num item lá chamado reformas, e nessas reformas que estão narradas quer dizer, numa das reformas, né? A principal, essa que eu estou mencionando, está narrada em 2 Crônicas, capítulo 29, por ali em diante,
quando Ezequias manda reabrir o templo. E ao reabrir o templo, ele tem que pensar numa forma de sustento dos levitas. Então a palavra dízimo vai aparecer no capítulo 31, eu falei que começa no capítulo 29, né? O reinado de Ezequias. No capítulo 31, depois de ter feito a reforma física do templo, depois de haver instituído diversas reformas na religião do povo, destruído altares e tal, nós vamos ver isso com calma, não se preocupe. No versículo 5, capítulo 31 de 2 Crônicas, versículo 5, fala assim: Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Depois no versículo 6 fala assim: Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram montões e montões. Depois, no versículo 12 do mesmo capítulo, fala assim: uma vez preparados os galpões, né, os depósitos, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Disto era intendente Conanias, o levita, e Simei, seu irmão, era o segundo. Então nós temos aqui, uma das reformas, nós temos aqui o quê? 4 menções à palavra dízimo, tá? Pode ser que a tua versão não apresente 4 vezes, mas no original são 4 vezes. Eu consultei uma versão que às vezes deixa a palavra em subentendido, mas é apenas uma questão redacional. Para o que importa, para o texto em si e para contar referências, nós temos 4 vezes a palavra dízimo ali. Estas ocorrências estão dentro de um contexto. O contexto é uma reforma religiosa, tá? Então eu vou explicar para vocês, eu falo de reforma, talvez vocês já se lembrem, como eu estou num contexto religioso, vocês talvez já se lembrem de Lutero, da reforma protestante e tal. Seja como for, tem aí uma certa analogia, tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero situar hoje estas ocorrências, não quero isolá-las, porque é contra isso que eu estou dando esse curso, né? Eu quero colocá-las no seu devido contexto, quero fazer uma reflexão com vocês sobre essas ocasiões de reformas religiosas no Reino do Sul, tá? E então destacar em que contexto, em que sentido, qual é a natureza desta reforma que o rei Ezequias fez. Bom, em relação às aulas passadas, nós podemos pensar o seguinte: nós analisamos aqui o período dos juízes, depois a transição para a monarquia e um período de 120 anos de monarquia unida, que foram os reinados de Saul, Davi e Salomão, né? Ao final do qual período o reino se divide, e então nós fizemos um estudo para verificar a decadência do Reino do Norte, foi a aula 8, e na semana passada, na aula 9, nós retomamos esse mesmo período para analisar o Reino do Sul. Quando eu falo de reformas religiosas, eu estou fazendo um recorte, isso é importante, estou fazendo um recorte, um fenômeno no Reino do Sul. Então, para situá-los, nós estamos no período do reino dividido, tá? Em qual dos reinos? O norte ou o sul? No sul,
Aí você poderia dizer, mas nós já não estudamos a, a prática da generosidade no Reino do Sul? Sim. E eu disse para vocês, no Reino do Sul você tem reis bons, piedosos, justos, tementes à lei de Deus, e você tem reis perversos. Você tem reis muito bons e reis muito perversos, né? Inclusive, se não me engano, nós falamos em 19 reis, sendo que 8 foram justos e 11 perversos, maus, né? E eu até atenuei essa classificação para bons e maus para que a gente se sinta dentro disso. Não é perverso no sentido hitleriano, não, como se cada um deles fosse um monstro, né? Perverso no sentido de seguir a lógica do império. E aí todos nós nos sentimos assediados e incluídos nesta sedução. A sedução, a lógica do império, a lógica da acumulação, a lógica da exploração. Tá, então o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos selecionar dentre os reis bons, alguns que foram tão bons, ou podemos, né, dizer assim, zelosos, que fizeram, não apenas eles foram piedosos, mas eles promoveram o culto a Yahvé. Esses reis compreenderam a aliança que Deus havia feito com o povo, compreenderam a lei de Moisés e chegaram à seguinte conclusão: a única forma de manter esse meu reinozinho em pé, cercado de impérios, cercado dos reinos idolátricos, não podendo contar com o próprio reino de Israel, que muitas vezes é inimigo do Reino do Sul, a única forma de prevalecer, de sobreviver, era voltando para a aliança. Então eles entendem que precisam colocar a lei de Moisés em prática, ok? Deu para entender isso? Uhum. Então nós estamos no Reino do Sul, eu falei que tem reis bons e reis maus, eu vou selecionar alguns eventos dos reis bons para falar então de reformas religiosas. Uhum. Essas narrativas, eu poderia citar vários, né? Mas eu vou, aliás, vários não, uns 6 talvez, né? Mas eu vou resumir isso para duas reformas menores, quando eu digo menores, de menor alcance, de menor importância e de menor impacto na vida do povo, né? Porque os próprios reis eram dúbios, né? E vou me deter então nas últimas duas reformas, que são justamente as de Ezequias e a de Josias, né? Então vamos lá. As duas primeiras reformas que eu quero chamar a atenção de vocês são as reformas de Josafá e de Joás. Então olha só, vamos devagar aqui, né? O reino se dividiu nos anos 900 e bolinha, tá? Logo depois teve já necessidade de reforma religiosa. Esse rei Josafá é dos primeiros reis. Então ele reinou cerca de 25 anos. Ele restaura o culto a Yahvé. Ele não segue os Baalins. Isso significa que o reino já optava, já se balançava entre os ídolos e Yahvé, ou misturava ambos, mas em 2 Crônicas, capítulo 17, diz o seguinte: ele não procurou os Baalins, os ídolos, né? Ele seguiu os mandamentos de Yahvé. Opa, temos aqui um bom sinal, né? Um rei que anda segundo aquele estatuto de Samuel, aliás, de Moisés, né? Que diz o seguinte: o chefe da nação terá a lei do Senhor na sua mão, não se apartará dela. Lembra de Josué capítulo 1, ser forte, corajoso, não te mandei eu, não temas que eu estou contigo e tal? Lá está escrito o seguinte: coloque uma cópia do livro da lei na tua mão
e não te apartes desse livro, medita nele. Então nós podemos entender que Josafá, se não de modo perfeito, tentou andar em direção aos mandamentos. Ele rejeita a parceria com o reino de Israel, embora tenha feito alianças com o perverso rei Acabe. Mas dentro do seu reinado, ele destrói os altares. Então lembra, nós temos um templo em Jerusalém, mas o povo está desregrado com seus ídolos e altares, e com seus poste-ídolos, seus ídolos a Azera, seus ídolos aos deuses perversos, que às vezes exigem até sacrifício humano. No capítulo 19 de 2 Crônicas, fala que ele exortou o povo a seguir apenas a Yahvé. Isso então seria uma breve pincelada sobre a manutenção do culto, né? O que ele fez em relação ao culto? Ele fortaleceu o culto a Yahvé e perseguiu, destruiu e enfraqueceu o culto aos deuses idolátricos, aos ídolos, né? Na questão dos sacerdotes, o que ele fez de bom para os sacerdotes, que seria o segundo critério nosso, né? Não é mencionado, tá? Ele não menciona nada em relação aos sacerdotes e aos levitas, ao dízimo, aliás, ao dízimo de sacerdotes e levitas, mas a gente pode pressupor. Por quê? Porque se ele organizou o culto a Yahvé, o templo, e ele organizou os turnos dos sacerdotes, então nós podemos pressupor, deduzir que alguma forma de dízimo, né, havia nesse período. Quando não, podemos pensar que ele então bancava isso por meio de tributos. Um outro dado importante que nós temos em relação aos sacerdotes e levitas, que eu já falei na aula passada, mas eu estou apenas agora contextualizando dentro desta reforma religiosa, é que ele estabeleceu levitas e sacerdotes para ensinarem a lei do Senhor. Lembrem que eu falei, é a primeira menção que eu conheço de um rei que institui um sistema de ensino da lei do Senhor, né? Também estabeleceu levitas e sacerdotes como juízes e estabeleceu uma segunda instância, isso até foi observado aqui na nossa aula 9, né, da semana passada, que ele instituiu um corpo de juízes e sacerdotes em Jerusalém e disse para eles: olha, meus filhos, sigam a lei do Senhor, sejam justos. Então, ao invés de concentrar poder, parece que ele aproveitou o sistema sacerdotal levítico, né, e ampliou, digamos assim, as funções dos sacerdotes e levitas, porque os sacerdotes e levitas estavam ligados pela lei ao culto. Mas para que o culto fosse fortalecido, era necessário que o povo tivesse conhecimento da lei. Então Josafá dá um passo em frente no sentido de reforçar o sistema da lei de Deus, né? Para instar com o povo para que voltasse à lei de Deus. O terceiro tópico, que seria o dízimo dos pobres, não é mencionado. Não se fala nada dos pobres, não se fala nada do dízimo solidário, também não fala da situação dos pobres. Lembrem vocês que na aula passada eu recorri a Salmos para achar o clamor dos pobres, né? Então, não há menção. Porém, tem uma nota aqui no capítulo 20 de 2 Crônicas, versículo 33, que fala o seguinte: o povo continuava sacrificando nos altos. Altos significam altares, outeiros. Então, todo monte, todo lugar destacado, eles faziam altares.
Se o rei destruiu, eles reconstruíram, né? Ou então o rei não conseguiu destruir todos. O que nós podemos concluir dessa reforma? Ela foi uma reforma física, porque ele restaurou o templo, foi uma reforma estrutural, tentou avançar para uma reforma moral, religiosa, ética, mas nós podemos concluir com razoabilidade que ela foi mal sucedida, que ela não deixou frutos duradouros. Tá? Logo depois, esse Josafá vai dar ocasião a um grande desvio do Reino do Sul. As atitudes dele em relação ao Reino do Norte, a tolerância dele em relação à idolatria de Acabe, de Jezabel, chega a um ponto em que eles se tornam parentes, né? E o juízo, a violência da dinastia do Norte acaba afetando a própria casa de Josafá. Se não me engano, o próprio filho dele é assassinado. E uma parente de Acabe, a Atalia, né? A Atalia, rainha perversa, filha de Jezabel, acaba assumindo o reino. Olha o que acontece aqui, uma união das duas casas, aliás, uma união não, a extensão da dinastia para controlar as duas casas, quase que unificando Judá ao sistema perverso do norte, e essa rainha Atalia mata todos os parentes de Davi, toda a dinastia, sua própria casa, sua própria família, né? Os próprios descendentes dela, para assumir o controle, né? Como ela era filha de Acabe, filha de Jezabel, provavelmente ela tinha planos de levar Judá em direção à casa do norte, né? O fato é que um menininho escapa. E esse menininho, com a idade de bebê, Joás, poucos anos depois, ainda nos anos 800, né? Ainda nos anos 800, 835 e tal, virada do século 9, vai ficar sob a tutela de um sacerdote chamado Joiada. Então, nesse sacerdote, a gente vai ver o seguinte: um sacerdócio forte e fiel, um sacerdote idôneo. Esse sacerdote, Joiada, toma o menino, cria o menino, e com a idade de 7, 8 anos, não me lembro bem, mas bem novinho, dá um golpe na rainha Atalia, no qual ela é morta, né? E coroa esse Joás ainda jovenzinho. E esse menino vai se tornar um rei que, sob a tutela, sob a influência, sob a regência do sacerdote, se conduz por um caminho bom. Depois que o sacerdote morre, ele acaba se desviando também, ele acaba traindo a sua herança e persegue o seu próprio povo, mostrando aí a influência da casa de Acabe, e acaba, por falar em Acabe, né? Piadinha boba. E acaba assassinado. Então nós temos aqui um rei desastrado, dentro de uma família, de uma situação trágica, mas por alguma razão ele tenta fazer uma reforma. Então essa reforma está narrada em 2 Reis 12 e em 2 Crônicas 24. Depois você leia lá. Tem aqui um incidente que nos chama a atenção, que eu não sei por que a Bíblia narra isso, tanto o livro de Reis como o livro de Crônicas, eles narram o seguinte: que Joás manda fazer a reforma, manda arrecadar dinheiro para fazer a reforma, mas os levitas não se mexem. Eles fazem pouco caso. E fica assim, eu fiquei numa dúvida pensando, mas caramba, né? Os levitas, o próprio sacerdote Joiada, que deveria ter interesse, deveria incentivar o rei a fazer essa reforma.
parece que eles não se mexem. Passam-se alguns anos e a reforma do templo não sai, né? E esse Joás quer que arrecade dinheiro para fazer a reforma física do prédio. Ele fala, contrate pedreiros, contrate carpinteiros e mande reformar a casa. E nada disso acontece. Pode dar referência novamente. Segundo Reis 12, depois vejam lá, né, o reinado dele, e segundo Crônicas 24, tá? Onde é que eu estava? Não fez Parece que essa reforma atrasa e ela é registrada, porque ela poderia ter atrasado e não ter sido registrada, né? Mas ela é registrada porque Joás tenta impor um imposto, de novo, né? Impor um imposto, né? Um tributo sobre o povo de Judá para arrecadar verba para a reforma do templo. Então o texto diz o seguinte, que baseado num precedente histórico, qual precedente? Aquele em que Moisés pede para o povo trazer contribuições para a construção do tabernáculo, parece que ele se baseia nessa jurisprudência, nesse antecedente, né? E estabelece um tributo. E provavelmente o Joiada não concordou e desobedeceu o rei, entendeu? Aí, quando Joás manda recolher os dízimos, quando Joiada fala, Joiada toma iniciativa e coloca uma caixa lá para recolher dízimos. E aí a obra sai, né? Então parece que o Joás queria ir pela linha tributária, né? E o Joiada, parece, isso é uma dedução minha, e o Joiada insiste na questão do dízimo, do sistema, né? Bom, o dízimo sacerdotal também não é mencionado, mas a gente pode, como fiz no caso de Josafá, também pressupor, né? E em 2 Reis, capítulo 12, versículo 16, fala que havia uma organização bem correta dos fundos, dos recursos, fazendo a devida separação entre o que era dinheiro da obra e o que era dinheiro dos sacerdotes. Deixa eu até ver aqui esse versículo para ver se ele é claro. É o capítulo 12, versículo 16. Deixa eu ver aqui. Mas o dinheiro de oferta pela culpa e o dinheiro de oferta pelos pecados não se trazia à casa do Senhor, era para os sacerdotes. Então aqui eu tenho a impressão que eles fizeram uma rigorosa organização, uma rigorosa administração dos recursos, de modo que eles separassem claramente o que era dinheiro da reforma física e o que era dinheiro do sustento dos sacerdotes. Terceiro item, bom, no primeiro item da manutenção do culto, eu falei da reforma do templo, etc. No segundo item do dízimo levítico sacerdotal, acabei de dizer que havia o dinheiro para sustento dos sacerdotes, embora a palavra dízimo não seja mencionada. Só que falta o terceiro item, né? Onde está o dízimo dos pobres? E, de novo, o livro silencia completamente. Eu falei que a gente estava sozinho aqui, mas o gato também está, o né? Bartô, não. Né, Bartô? Ele quer sair, não pode, ele está confinado. Eu estou achando que esse gato é bolsonarista, ele está querendo sair, né? Está querendo sair, não pode, vai ficar preso aí. Bom, onde é que eu estava? O dízimo solidário não é mencionado, porém, novamente se fala que o povo sacrificava nos altos, em 2 Reis, capítulo 12, deixa eu ver lá também, 2 Reis, capítulo 12, versículo 3, tão somente os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Essas reformas, então, elas têm, digamos, um impulso
um impulso em direção ao culto a Yahvé, mas elas não têm a força de voltar para a lei de Moisés na sua integralidade. Quando muito, elas fazem uma reforma física do templo ou uma reforma elitista. O que significa elitista? Ela chama os sacerdotes, porque os sacerdotes são a elite religiosa da qual o rei necessita para para estabilizar o seu reino, para ficar bem, digamos, né? Para obter vantagens. Mas elite, essa reforma, se tornou elite, desde a monarquia se tornou. Desde a monarquia se tornou. Claro. O rei anda, né? Tanto que você vê aqui o Joiada como regente do rei. Né? Durante alguns anos, esse Joiada foi um rei. Né? Mas a reforma, nesses dois casos, não chega ao povo. Portanto, não alcança os pobres. Aonde que eles estão buscando recursos? Aonde que eles estão buscando favor? Eles estão buscando favor nos ídolos. Então aí a gente pode pensar nos ricos que seguem aquela lógica idolátrica de manipular as forças mágicas dos deuses para garantir seu bem-estar. E também podemos pensar nos pobres que recorrem aos ídolos com as suas crendices, com os seus clamores, também buscando nos deuses o seu amparo. Né? De qualquer forma, essas reformas fracassam. Por que fracassam? Porque elas não conseguem atingir o povo, não conseguem trazer o povo para o culto a Yahvé e não conseguem passar para a geração seguinte, ok? Então, dentro desse contexto é que eu quero agora falar sobre as duas principais reformas, tá? Eu poderia falar ainda da reforma de Asa e alguns outros que foram assim também piedosos, mas essas duas nos bastam. Vamos então agora para a reforma religiosa de Ezequias, que está narrada em 2 Crônicas, capítulo 29 ao 31. Alguma pergunta, algum comentário, alguma... Só do Isaac, que está assistindo a aula. Opa! E disse para você, se for sair na rua, se o Eliseu precisar ir à rua, fala para raspar a barba, a menos que ele seja preparado para ouvir aquela... Vai para casa, velho! Não resisti. A aula está ótima. Eu morro de medo, cara. Vai pra casa, velho. Tem que raspar porque tá grisalha, né? Obrigado, gente. Vamos lá, então. Tudo isso foi apenas para colocar Ezequias dentro do contexto. Qual contexto? Reis que veem no templo o apoio e a legitimação do seu governo. Né? Eu não vou colocar aqui sob suspeita a motivação desses reis, mas o que eu posso afirmar é que a reforma deles fracassou. Nós temos então agora o rei Ezequias. O rei Ezequias governou num período em que o reino do norte estava caindo, tá? Então, naquele exato momento em que o rei do norte estava caindo, em que o reino do norte foi destruído, abocanhado pelo império assírio, esse rei Ezequias estava no governo. Eu não sei se por causa desta motivação, né, ele, logo no primeiro ano do seu governo, isso está no capítulo 29, logo no primeiro ano do seu governo, ele parte imediatamente para a reforma. Os reis anteriores demoram algum tempo, eles ficam ali cuidando dos seus negócios e tal, até que eles pensam no templo como uma conveniência, né? Eles percebem claramente que pela tradição do povo, eles não podem governar sem o favor do sacerdócio, né? Esse rei Ezequias, ele vai direto para o templo. Assim que ele assume, ele manda
reformar o templo, mas tem aqui um detalhe: ele manda também purificar. E essa purificação não é apenas faxina, essa purificação é ritual. Ele chama os sacerdotes e pede para que eles façam as cerimônias, os rituais de purificação. Manda tirar de dentro do templo altares e ídolos. Aquele lugar em que Deus havia jurado a Salomão colocar o seu nome, colocar sua presença, agora havia se tornado em um pequeno panteão. Panteão significa todos os deuses, como fala aí a crendice popular, né? Se não ajudar, também não atrapalha, né? Acende uma vela para Deus, uma vela para o diabo e vamos botando um pé em cada canoa e vamos ver o que dá e tal, porque nós precisamos da ajuda lá de cima, né? Ajuda do alto. Então eles foram com esta ideia. Mas o rei Ezequias, então, em relação ao primeiro item, que é a manutenção do culto, vai imediatamente para a purificação. Os sacerdotes e levitas são comissionados por o rei para fazer esse trabalho. Eles fazem esse trabalho zelosamente e fazem a entrega do templo ao rei. Isso está ali a partir do versículo 12, capítulo 29, versículo 12 de Crônicas. É Crônicas, que capítulo mesmo? 29. Segunda Crônicas 29, agora a partir dos versículos 12 a 19, fala dessa purificação. O próprio rei manda celebrar sacrifícios a Yahvé pelos pecados do povo. Então percebam que esse rei não está interessado apenas em forma, mas está interessado em conversão. A conversão dele é descrita como de todo o seu coração apegou-se ao Senhor. Ele se tornou ousado, né? Então aqui a gente faz uma certa analogia, uma certa comparação entre esse rei, que ele propriamente aparece no templo e pede para que sejam feitos sacrifícios, com o Salomão, que também vai ao templo, que também pede para que os sacerdotes oficiem, façam sacrifícios. Eles fizeram uma celebração de louvores, como Davi havia instituído. Então os levitas aqui, que os cristãos aí das igrejas gostam de falar, sou levita na casa do Senhor, né? Era esse tipo de levita, porque tem levita porteiro, tesoureiro, etc., capitão, tem trocentos tipos de levita, mas tem um levita que canta, né? E o rei Ezequias foi tão rigoroso na retomada do culto que ele chama os levitas cantores para fazerem uma grande celebração. E esta inauguração do templo se torna uma grande adoração. Está lá a partir do versículo 25, do capítulo 29, fala que o povo todo adorou o Senhor, né? Tendo eles acabado de oferecer, versículo 29, o rei e todos que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi, de Asaf e o vidente, e o fizeram com alegria, e se inclinaram e adoraram. Então aqui a gente percebe que a reforma vai um pouco à frente. A reforma tem um alcance, digamos, espiritual, ela tem um alcance de coração, né? Porque eles se prostram e adoram. Se você quiser dizer que isso foi mera formalidade, tem seu direito, né? Mas em comparação com as pequeninas, as menores reformas, né? Eu diria que essa foi uma reforma um pouco mais abrangente, pela qual, na época da atuação do profeta Isaías, que se torna um tutor desse rei, por esta reforma, nós podemos dizer que a tragédia do Reino do Sul foi protelada. Jeremias vai dizer isso depois. Ele vai dizer, nos dias do rei Ezequias, o profeta Miqueias apregoou uma tragédia contra
a Jerusalém e contra a casa do Senhor. Mas o rei Ezequias se converteu e olha nós aqui, né? 100 anos depois, vendo o reino aí e vocês recebendo a misericórdia de Deus. Então essa reforma conta com um testemunho que de uma pequena conversão, né? Nós podemos dizer que não se deu uma conversão profunda, que ela foi ainda formal e ela não foi profunda. Por quê? Porque ela não tem sequência e porque o povo continua sacrificando nos altos, né? Então ela é mais abrangente do que as anteriores, mas ela também fracassa. O rei aproveita o embalo e manda celebrar uma grande festa de Páscoa e convida as pessoas do Reino do Norte, que já havia sido atacado pela Assíria. Então ele convida aqueles que haviam restado lá, dizendo o seguinte: venham juntos conosco buscar o Senhor, né? Ele destrói altares, mas o povo reconstrói, e foi então, digamos, o testemunho lá do capítulo 30, é que foi a maior festa de Páscoa celebrada desde o tempo de Davi. Nenhum rei havia celebrado uma Páscoa tão abrangente. Com isso, chegamos então ao dízimo dos levitas e sacerdotes, né? Então, vamos lá no capítulo 31, versículo 2. Ele estabelece os turnos. Então, percebam aqui agora que ele vai restaurar o serviço completo dos sacerdotes. Ele estabelece os 24 turnos, segundo as tarefas de cada um, para os holocaustos, para as ofertas pacíficas, para os cânticos, para a porta, tudo aquilo que Davi havia estabelecido para esse novo regime do templo junto à monarquia, né? Então, Davi teve o cuidado de fazer essa transição. O rei Ezequias estabelece tudo isso. No capítulo 3, no versículo 3, capítulo 31, versículo 3, fala assim: as contribuições que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos. Então o rei foi o primeiro a abrir sua carteira e falar: eu vou dar a minha parte também, como cidadão desse reino, e proporcionalmente à minha riqueza, eu vou garantir o funcionamento do templo. Este item significa uma conversão segundo o rei Davi, que também, ao fazer o acordo para a construção do templo, dá do seu próprio tesouro para o templo. Então, eu estou insistindo nisso porque lá em Malaquias vai dizer do tesouro, casa do tesouro. E eu estou mostrando quem foi que proveu o tesouro. Quem proveu o tesouro foi o rei Davi, né? E o rei Ezequias, da sua própria fazenda, faz contribuições para garantir o holocausto da manhã e da tarde. Veja, no templo havia, se nos fora nada, se não houvesse mais nada, era obrigatório o sacrifício de um cordeiro de manhã e de tarde. Então, pelo menos 2 cordeiros eram sacrificados todos os dias. O rei Ezequias fala o seguinte: eu não sei se isso foi bom ou se foi ruim, mas foi uma inovação dele e talvez teve o impacto do exemplo. Ele fala: pode deixar por minha conta os cordeiros da manhã e da tarde e eu banco. Nossa. Para o sacrifício da manhã e da tarde, para os holocaustos dos sábados, para as luas novas, para as festas fixas, como está escrita na lei do Senhor. Eu disse que talvez isso não seja bom, porque rompe o compromisso do povo com essa participação coletiva.
né? Pode ser uma forma, talvez, típica da monarquia, né? De bancar o templo, né? E isso vai dar resultados ruins. Essa é aquele negócio, né, meus irmãos? Quando nós temos boas ideias, né? Deus falou assim, mas vamos fazer assim, né? Não deu certo. Até por zelo, mas foi por zelo. Mas ele acabou trazendo para si toda uma contribuição, talvez proporcional. Talvez estivesse aqui a ideia do proporcional. Versículo 4. Ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuíssem com sua parte devida aos sacerdotes e levitas, para que eles pudessem se dedicar ao Senhor. Então, aqui nós vemos a restauração do dízimo do povo para o sustento dos levitas e sacerdotes nas suas devidas cidades. Aqui fala povo de Jerusalém. Mas como ele falou dos turnos, então eu posso deduzir que isso é abrangente, que isso inclui os levitas irem para suas cidades, os levitas não possuírem campos, os levitas e sacerdotes se dedicarem às tarefas específicas e serem sustentados pelos dízimos do povo. Não dá para deduzir que foi o rei também que sustentou isso. De forma nenhuma. Tá. Então nós temos aqui duas coisas. Primeiro, a atitude exemplar do rei. Olha, eu vou fazer vocês abandonarem o culto idolátrico, vou levá-los de volta ao sistema de Moisés e eu, como rei, vou dar o exemplo. Mas o povo vai assumir a parte dos sacerdotes. No versículo 5, então, que eu li para vocês, no início, versículos 5 e 6, eu estou apenas contextualizando, né? Diz o seguinte: quando os israelitas souberam desta exigência, qual exigência? Dar os dízimos para sustento dos sacerdotes e dos levitas, eles responderam generosamente. Eles trouxeram em abundância. Eles não fizeram conta, vamos fazer aqui um estudo, um parecer sobre o decreto do rei para saber se é sobre o bruto, sobre o líquido, mas vem cá, eu tenho camelo entra? Não, a lei diz que camelo não entra e tal. Não, eles responderam generosamente. E trouxeram as primícias dos seus cereais, do vinho novo, do azeite, do mel, de tudo que os campos produziam. Trouxeram uma grande quantidade. E dentro dessa grande quantidade incontável, o dízimo de tudo que haviam produzido. Os habitantes de Israel que haviam mudado para Judá, aqueles que haviam atendido à convocação do rei Ezequias e se mudaram para Judá, para romper com a lógica do Império Assírio e se permanecerem na lógica do Templo de Jerusalém, também trouxeram os seus dízimos. Dízimo de gado, dízimo de ovelha, dízimo das coisas consagradas ao Senhor seu Deus. E juntaram vários montões. Aqui tem um problema de logística, né? Porque eles acolheram com tanta espontaneidade que eles geraram um problema. Eles fizeram um super depósito, né? No templo de Jerusalém. Então, no versículo 12... eu não vou ler tudo aqui e tal, eles começaram a fazer montões e montões no terceiro mês e tal, e aí o rei perguntou o que são esses montões, aí o sacerdote no versículo 10 fala, olha, o povo, desde que você chamou, o povo começou a trazer, e nós temos tanta comida, e nós estamos fartos de comida, e ainda sobra em abundância.
porque o Senhor abençoa o seu povo e esta grande quantidade é o que sobra. Isso depois da distribuição para os pobres, Não, será? calma. Nós Calma. estamos no segundo item, que é o dízimo sacerdotal. Não se falou em pobre aqui ainda. Ok. Não está Tá? no terceiro item. Não. Ok. Aí o que acontece? No versículo 12, no versículo 11, o rei Ezequias manda preparar depósitos na casa do Senhor. Depósitos na casa do Senhor. Isso é uma inovação, não existia. Isso. Gravem essa palavra. Depósitos na casa do Senhor. Manda construir depósitos. Uma vez preparados, preparados o quê? Os depósitos, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Disto era superintendente Conanias, o levita, e Simei, seu irmão, era o segundo. Então nós temos aqui um problema. Quem tem um problema tem dois, né? Porque é um problema. Nós temos aqui um problema. O rei Ezequias parece ter feito uma reforma meia boca. Apesar de tudo de bom que eu falei sobre ele, a reforma foi meia boca. E ela vai fracassar. Por quê? Porque ela atinge apenas o culto, porém o culto no seu escopo monárquico. Ele manda trazer todos os dízimos ao templo. E aí tem um choque de, como é que se chama isso? Super abastecimento de acumulação. Acumulação. E ocorre o seguinte, não tem onde armazenar. Aí ele tem uma ideia. Ele não leu a lei de Moisés devidamente, né? Ele tem uma ideia, acumular. Ele constrói celeiros e manda acumular. Então, esses depósitos que são feitos aqui no complexo do templo, né? Salomão tinha construído complexos no templo. Complexo, vamos dizer assim, ele tinha construído câmaras ao redor do templo. E lá havia colocado tesouros do Davi, seu pai, seus próprios tesouros, e os tesouros que eles conquistavam nos seus períodos bons. Também era desse tesouro, desses quartos, que eles tiravam ouro e prata quando precisava comprar algum exército, ou quando precisava pagar alguma indenização, ou quando precisava se submeter a algum império. Então, ali no templo estava um banco central, digamos assim, uma casa da moeda. Casa da moeda não, banco central mesmo, onde se reservava ouro mesmo, metal. Era uma caixa forte. Então isso é inédito, agora, né? isso, até aí é isso. Agora, vão comigo, que vocês vão ver onde é que vai dar a casa... Ops, não era para falar, a casa do tesouro. Casa do tesouro vai aparecer. Eu só estou mostrando onde é que ela começa. E onde é que começa essa história do depósito, tá? Que eles regulam em Jerusalém depósitos. Então, o Ezequias manda construir depósitos ao redor do templo, um tipo de super despensa sobre o qual, o depósito, né? Sobre o qual esses levitas administram as porções dos levitas. Então, fala assim, quando os depósitos estavam prontos, o povo trouxe fielmente as ofertas, os dízimos e os objetos consagrados para serem usados no templo, tá? Bom, aqui começa a história do depósito.
Então, quando Malaquias disser, fazei que haja mantimento na minha casa, né? Ele está falando de depósitos, de celeiros abastecidos, ok? Pode ser, aqui eu vou para o terceiro item, e no terceiro item não tem referência nenhuma, né? Lembra que eu falei na aula passada? O item dos pobres não aparece. Então aqui eu vou quebrar o galho do Ezequias, não vou ser tão rigoroso com ele, e vou cobrir esta omissão com algumas referências indiretas, né? Eu vou supor que como ele convocou todo o povo para a festa da Páscoa, e a festa da Páscoa fala de libertação e fala da partilha do pão, né? Porque vocês vão se reunir, as famílias, e vão comer, não deixem sobrar carne. Se a família for pequena e tiver sobrar, junta a família e come e tal. Eu vou pegar estas referências, fica me devendo essa, hein, Ezequias? E vou pressupor duas saídas aqui para ele. Primeiro, que esse envolvimento do povo tem a ver com o espírito da lei de Moisés, com a solidariedade, com a partilha, né? E segundo, vou também quebrar o galho do Ezequias, entendendo o seguinte: como ele fala de turnos nas suas cidades, eu posso pressupor que esta distribuição feita pelos levitas incluía os pobres. E eles não foram aqui apenas mencionados. Então, deixa eu só ler aqui no versículo 13. Havia aqui, superintendentes levitas sobre os depósitos, o levita Coré, filho de Imná, versículo 14, estava sobre a porta, tal, para distribuir as ofertas, tal. Versículo 15 fala, debaixo das ordens desse estava o fulano, nas cidades dos sacerdotes, que distribuía a porção aos seus irmãos, segundo os seus turnos, assim aos pequenos como aos grandes. Então, ele vai colocando aí, aqueles que não podiam oficiar no templo, ainda assim recebiam a sua porção. Aqueles que tinham problema de genealogia, que tinham alguma dúvida, algum defeito e tal, recebiam a doação, recebiam tal. Então tá. Para distribuir as porções a todo homem entre os sacerdotes, versículo 19, todos os levitas que estavam registrados. Ainda a coisa era entre os levitas. Parece que sim. Porém, como eles estão distribuídos nas suas cidades e o povo está trazendo mantimento para os levitas, então até aqui nós temos a lei de Levítico, a lei de Números sendo observada, mas não tem nenhuma referência aos levitas. Nós podemos deduzir o seguinte: se essa reforma foi boa, né? Se ela teve algum alcance, então os levitas teriam que ter sido muito duros, muito cruéis, né? Para fazer uma separação legalística de dizer para a viúva, você não está na nossa lista. Ou dizer para o órfão, vai embora, rapaz, você não está na nossa lista. Você não é da genealogia. Isso, você não é da genealogia de Arão. Cadê teu nome? Cadê tua genealogia? Cadê tua carteirinha do SUS? Né? Não, você não consta aqui no Bolsa Família. A Ivete está perguntando justamente isso. E o povo tinha essa abundância, e depois ela já completa, aprendendo muito com a história da acumulação. Então, nós temos aqui um problema. Né? É aquele negócio, né? A lei de Deus tinha sido um sistema. Eu vou fazer aqui uma pequena retomada, né? Quando nós apresentamos aqui a aula 3, 4 e 5, nós mostramos que o dízimo estava inserido dentro de um sistema.
E esse sistema funcionava horizontalmente, né? Não tem templo, certo? Não tem rei, não tem exército. Agora você tem que sustentar o rei, porque lembra que a fazenda do rei é abastecida pelo povo, né? O rei acumula seu tesouro do povo. Se não é do seu povo, é do povo ao redor. Mas alguém, tesouro só existe por causa da acumulação. Tesouro é sempre tesouro de guerra ou tesouro dos ricos. Nossa. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Não tem outra forma de explicar a acumulação, que não seja expropriação ou produção de excedente. Não tem outra forma, né? Esse tesouro vai parar no templo. Então, os sacerdotes passam a ser, além de distribuidores de alimento para os pobres, eles passam a ser tesoureiros. Para ser tesoureiros, tem que ter tesouro, certo? Agora, o rei também tem uma boa ideia, né? Ele se tornou zeloso, tudo que ele faz, Isaías fala, tá bom, meu filho, vai e tal, né? E ele tem a ideia do depósito. Mas essa não é a ideia de Deus. A ideia de Deus era distribuição e partilha, né? Então, eles têm agora depósitos para guardar a acumulação, né? Então, um erro leva ao outro, um erro leva ao outro. Pode ser que o espírito da lei, a conversão do coração de Ezequias, de Isaías e de tantos outros homens e mulheres piedosos e piedosas tenham feito a seguinte dedução: o pão é para nós que não temos nada, mas eles também não têm nada, né? Então percebe como a lei de Moisés não cabe na frieza dos decretos, que a generosidade não cabe no terceiro, quarto, quinto mandamento, que a generosidade é, assim como a cobiça, é algo do coração que a lei não consegue deter. A generosidade também não se comporta dentro de um mandamento dizendo ame e seja generoso para com o pobre. Assim como não tem uma lei dizendo ame o teu próximo. Tem essa lei? Tem? Não tem. Como não? Ela não pertence à lei aos 10 mandamentos. Não, só O amor é um entendimento da lei. O amor é o fruto gerado pelo encontro do homem com o seu Deus. O amor que a lei comanda é uma lei que responde à generosidade de Deus. Ora, Deus está sendo generoso com esse rei. Deus protegeu esse rei de cair como havia caído o reino do norte. Mas esse reino do sul, não era melhor do que o reino do norte. Mas quando eles resolveram temer a Deus, Deus imediatamente responde com fartura e abundância. Eles deveriam ter repartido a abundância e a fartura, mas eles fizeram depósitos. Essa palavra depósito me lembra, eu não estou querendo dizer, mas ela me lembra um certo rico iníquo que diz: tens em depósito muitos bens, ó minha alma. Tens em depósito alimento suficiente para comer nesta vida e na próxima. Assim como as pirâmides do Egito também eram depósitos de trigo, né? Tens em depósito muitos bens para desfrutar nesta vida e na próxima. E Jesus responde
na parábola dizendo que Deus aparece para ele naquela noite e fala: ó pobre coitado, esta noite você perecerá, e o que tens acumulado para quem será? Né? Então, aqui nós podemos tirar essa questão da acumulação. Eu poderia demonstrar que houve um dízimo solidário apenas pelas entrelinhas. Não posso dizer mais do que isso. Fica aí no campo da dedução, né? Se você entender que o dízimo dos levitas tocou o coração deles para os pobres ou não. Às vezes os levitas se tornam ritualísticos e perversos. Às vezes eles dão o dízimo do endro, da hortelã e do cominho e devoram as viúvas. Estão de acordo com o decreto do rei, mas não estão de acordo com a lei de Moisés. Um argumento final para demonstrar que esta reforma não deu certo é que o rei Ezequias gerou um filho e pôs nesse filho o nome de Manassés. E Manassés foi o pior rei de todos. O pior rei de todos. Feiticeiro, mágico, adivinho, idólatra. Ele foi tão perverso que diz a Bíblia que os deuses querem sangue, então sangue não vai faltar. O relato bíblico diz que Manassés encheu Jerusalém de sangue. Encheu Jerusalém de sangue de um extremo ao outro até derramar. Fala que esse Manassés matou seu próprio filho. Significa dizer que um filho de Davi, destinado ao trono, membro da aliança messiânica, do ungido, foi queimado a Moloque. Significa dizer que um parente de Jesus, um que poderia ter sido pai do Messias, foi sacrificado a Moloque. Então este rei vai levar a reforma de Ezequias ao fracasso total. E isso diz algo sobre o fracasso da reforma de Ezequias. Eu não vou falar da última reforma, eu vou apenas dizer aí, mas vou dizer que o neto de Ezequias, aliás, o bisneto, o filho do filho de Ezequias, o filho de Manassés, vai se tornar um rei melhor do que Ezequias. Melhor do que Ezequias. Vai fazer uma reforma pela força da espada. Ele vai dizer, não tem mais jeito. Ele vai meter o exército na reforma. Ele vai impor a religião de Yahvé. E ele vai também, embora não mencione dízimo, ele vai chamar de volta os sacerdotes, vai chamar de volta os levitas e vai impor pela força das armas a lógica do culto a Yahvé, como um ato desesperado para trazer de volta o povo à religião do seu avô Ezequias, à religião do seu, do seu antecedente, esqueci o nome, o seu ancestral, Davi, e apegou-se à lei de Moisés. Fala que ele achou, me deem só uns minutinhos aí, só para eu terminar aqui correndo e depois eu gasto mais uns minutos com vocês. Aqui tem um detalhe interessante no capítulo 22 de 2 Reis e 34 de 2 Crônicas. Ele achou o livro da lei e provavelmente o livro da lei era o livro de Deuteronômio. Todo mundo concorda que esse livro é o livro de Deuteronômio. E ele rasga sua roupa dizendo, temos pecado profundamente contra Yahvé. E não tem mais jeito. E ele vai acabar com o nosso reino. Ele rasga sua roupa. Ele proclama um jejum.
Não podia ter. Mas antes de rasgar o jejum, ele rasga seu coração. E ele diz: não rasguem suas roupas, rasguem seu coração diante do Senhor e convertam-se, porque o nosso pecado é muito grande, é muito severo. E então Deus manda dizer para ele, por meio de uma mulher extraoficial, né? Uma boca pela qual Deus não deveria falar. Ele manda uma mulher ouda dizer para ele: olha, Josias, eu vou poupar você, porque eu estou vendo que o seu coração está rasgado diante de mim, mas o castigo é irreversível. O castigo é irreversível e esse povo não se converteu, não vai se converter e então ele vai arcar com as consequências. Pode jejuar até a pele secar nos ossos. Pode jejuar até grudar nos ossos. Mas esse povo não vai se converter. Amós, se não me engano, Amós que vai falar: eu vou deixar vocês só com a pele dos dentes. Nossa. Dente tem pele? Não sei, mas acho que nós não conseguimos traduzir. Só com a gengiva, né? Não conseguimos traduzir a violência da linguagem, dizendo: voltem de coração ao Senhor, voltem com seu coração ao Senhor. Porque senão o castigo é inevitável e aqui já se tornou inevitável. Só para concluir, o rei Josias fracassa completamente, desastrosamente, porque ele peita o império no poder das armas. Ele vai ao encontro de um faraó com a sua espada e ele morre. Tristemente, é uma das mortes mais tristes. Com 39 anos, na flor da idade, né, irmãos? Na flor da idade, ele tenta peitar o império na força das armas. O Ezequias tinha peitado o império com conversão, com reforma religiosa, com oração. Esse daqui tenta peitar na força das armas e é o fracasso final, e então o Reino do Sul também cai completamente. Resumo da ópera: eles tentaram fazer reformas. Essas reformas atingem a religião, atingem a legalidade, a letra da lei, porém não alcançam o coração e, portanto, fracassam completamente. Triste fim de Policarpo Quaresma, triste fim de Ezequias, triste fim de Josias. As reformas fracassaram. Desculpem ter avançado e tomado o tempo de vocês. Eu pago, tá? Eu pago no final para não deixar ninguém sem resposta. O Mindu, como sempre, muito bom, né? Os comentários dele. Ele disse: se a lógica de Deus fosse acumulação, maná teria data de validade maior. Exatamente. O maná que podia ser duplicado na sexta-feira para garantir o descanso do sábado, está dentro do sistema de proteção. Né? Para que os escravos, para que ninguém tenha que trabalhar e tal, é a lógica. Pois é, eu entendi isso aí só como uma regra legalista, né? Ai, não pode trabalhar no sábado, mas quando você pensa que é uma proteção aos trabalhadores, isso ganha um novo olhar, né? O sábado no deserto é uma mudança de mente. Todos vão parar, até o teu animal, teu escravo, todos vão parar e descansar. Né? Bem lembrado. A Hildes falou: tesouro, fruto da acumulação de bens doados pelo povo e administrado pelo rei. Como se dava a distribuição / retorno para o povo? Não tem. Aí eu coloquei: minha filha, era monarquia. Não tem. Não tem. O povo optou pela monarquia. Não tem. E olha só, nossos sistemas atuais, em tese, lá na Constituição, né, é a melhor modalidade que nós conseguimos na história da humanidade. Né? Os recursos hoje são recolhidos
e devolvidos. Ele não vai para o bolso de ninguém. Vai. Vai, né? Mas não deveria. Segundo a Constituição, todos os recursos devem ser previstos no orçamento e estão vinculados à destinação. Custeia a máquina do Estado, porque é inevitável, e volta para a sociedade em forma de serviços, investimentos e distribuição e tal. É dever do Estado praticar aquilo que Isaías 58 fala e foi tão lembrado nessa semana, né? Garantir a distribuição. O Estado nada mais é do que um poder maior aparelhado pela sociedade para garantir o bem-estar, né, de todos, né? Isso não funcionou. Não funciona mesmo. Não funcionou e não funciona. Não funciona. A Vera Siqueira está dizendo: o ser humano parece não mudar, sempre buscando ser mais do que o outro. Com certeza. Aprendemos hoje onde surgiu a acumulação no templo. Hoje vemos a extrapolação disso nas mega igrejas e na fala do presidente da maior nação protestante, que diz que quer todas as máscaras que podem salvar vidas para o seu país. Exatamente. E os demais que se lixem e morram. Mamon continua imperando em nosso meio, cada vez mais forte, mas há um pequeno remanescente. Deus seja louvado. Amém. Olha, irmãos, quero aproveitar irmãos e irmãs, quero aproveitar essa fala da Vera para dizer o seguinte: a lógica da acumulação, ela só pode imperar por violência. Não tem outra forma. Toda a acumulação pressupõe violência. Era assim na monarquia, é assim no templo, né? Esses levitas agora passam a ser funcionários do rei, né? Eles são agora parte da burocracia. Eles vão a Jerusalém cumprir suas tarefas, né? É bem possível que eles tenham se desviado, né? Porque agora eles têm a garantia real, né? O rei favorece. Por outro lado, quando o rei que vem depois é perverso, eles estão na rua de novo, eles estão na rua da amargura, né? Mas bem lembrado, a acumulação, o templo como caixa forte, é o templo da época de Jesus. Por que Jesus fala: destruirei esse templo, destruirei esse santuário? Porque esse santuário é a cabeça de uma lógica. Ele não é apenas um prédio físico, tanto que ele pode ser derrubado e mantido aqui no nosso coração, né? Nós estamos agora, por exemplo, sem nossas reuniões oficiais, né? Mas a lógica do templo impera na nossa religião, né? Então, quando Jesus fala destruir esse santuário e em 3 dias eu o reconstruirei, ele está falando a abolição de uma lógica e o surgimento de uma nova lógica, né? O Moacir Teles Marassi. Que legal! Bem-vindo, Moacir. Sim. Diz assim: a acumulação do templo, como assisti agora, me lembrou de um personagem vivido pelo grande Armando Bogos, na novela Roque Santeiro, que aparece no último capítulo morrendo afogado em tanta moeda acumulada. Exatamente. Nossa, que ironia. É perverso, é cruel e, como a Vera e ele estão falando, mata, né? Olha o que o capitalismo está fazendo agora no mundo, né? Como a lógica do mundo de Deus está expondo a crueldade, a malignidade que está por trás dessa lógica da acumulação, ao ponto de acumular máscaras, né? Queremos todas as máscaras do mundo, né? Isso que está acontecendo é apenas a lógica da acumulação se manifestando, mas ela está embutida aí, né? Ela apenas está sendo levada a um momento crítico, e aí ela mostra a sua verdadeira cara. O Webster também colocou sobre o maná na caixinha longa vida. Boa.
Se tivesse capitalismo, eles teriam feito isso na época, né? Teriam dado um jeito. É interessante como o Maná nos ensina sobre a partilha, sobre a distribuição. Eles deveriam depois, né, praticar a agricultura com a lógica do Maná, né? Porque é a lógica do Maná, que vocês estão lembrando aí, que Jesus vai retomar, né? É a lógica do Maná. É verdade, a gente não conecta isso, né? As conexões. Não associa, exatamente. O Celso colocou: a ritualização perversa, entre aspas, do dízimo é potencializada nas igrejas cuja estrutura é de monarquia. É tudo para Jesus, principalmente hortelãs, endros e cominhos. É o dízimo tributo sendo cobrado dos súditos sem que eles tenham a chance de conhecerem as escrituras. Alguns sistemas religiosos, vou falar assim com cuidado para não generalizar, alguns sistemas religiosos podem ser comparados à monarquia, né? Se chama dízimo, mas é apenas a nomenclatura que é dízimo. Porém, a lógica por trás é tributária, né? É a mesma lógica, manter uma nobreza, sustentar uma estrutura, dar o melhor, né? Honrar o seu líder. Toda essa lógica é tributária e monárquica. E se você for um bom súdito, se você honrar o seu líder, se você trouxer as primícias para esse Estado, né? Essa pequena monarquia chamada igreja, mas que tem a lógica da monarquia, a lógica do império, então você será abençoado, né? Então percebam como nós mudamos os nomes, né? Mas a lógica que dinamiza, que põe em operação o nosso sistema religioso é monárquico tributário. Acho até que algumas pessoas entregam seus dízimos nas suas respectivas igrejas com a lógica de um contribuinte. Ou seja, o sistema perverso, ele se completa, né? Tanto a igreja age como uma pequena monarquia, seus líderes agem como uma pequena nobreza, como também os membros agem como contribuintes, né? Contribuintes, tipo assim, eu estou pagando, né? Eu estou sustentando isso daí, então eu tenho direito a isso, aquilo, papapá. Ele se comporta como um consumidor de um serviço, ou como alguém que está comprando, ou como um contribuinte. Então percebam que os nomes religiosos que nós usamos são apenas fachada para esconder um sistema ao qual o reino de Deus se opõe, né? Então, cara, use o nome que você quiser. Pode orar, etc. Pode dar o nome que você quiser. Pode jejuar. Pode usar, etc. Pode fazer o que você quiser, né? O rito, como foi lembrado aí pelo Celso e também nos comentários de vocês, o rito, ele não toca nosso coração. As reformas aqui, elas foram ritualísticas. Os turnos funcionam. Os porteiros, os cantores, o programa de culto, né, a liturgia, tudo funciona. Mas você pode, esse é o ponto mais triste desta nossa abordagem. Esse é, digamos, o nó górdio, né? É que toda essa parafernália religiosa pode funcionar sem tocar nossos corações, sem tocar nossa mente. Você consegue participar desse sistema sem se converter. E as pessoas dizem isso jocosamente quando falam o último órgão do ser humano a se converter é o bolso. As pessoas sabem que elas participam de um sistema religioso e não são generosas. E elas conseguem ser grandes dentro desse sistema sem ser generosas. E quando são generosas, e se forem generosas, ou se converterem, elas atrapalham esse sistema.
Porque imaginem vocês um judeu que diga, não vou contribuir. Aliás, tem uma tribo, tem uma família, deixa eu falar isso rapidamente, depois vocês procurem isso. São as entrelinhas da Bíblia que nunca vai se tornar um sermão. Tô ficando bravo, cuidado. Nunca vai se tornar um sermão. Que é a família de Recabe. Que só Deus fala sobre ela, se não me engano, está em Jeremias, não vou procurar agora, os recabitas. Os recabitas, eles são como uma espécie de cigano. Eles mantiveram-se como pobres. Eles se mantiveram morando em tendas. Desde a época de Moisés, o pai deles falou, vocês não possuirão terra. Vocês não terão campo, vocês não plantarão. E eles se mantiveram assim até a época de Jeremias, portanto, 1000 anos, eles mantiveram esta lógica, a lógica da partilha, e não se converteram à lógica do templo. Então, cara, use o nome que quiser. Use o nome que quiser. A lógica é monárquica, imperial, nobiliárquica, né? E tributária. O Mindu ainda disse, para legitimar a violência, basta mudar a moral vigente. Claro. Aí o povo aplaude e defende o sistema. Sim. Por isso, claro, aplaude e concordam, eles fecham o jogo, né? Claro, fecham o sistema, né? Aquilo que hoje no nosso estado é o acordo, né? Como é que se chama isso? O acordo social, né? Nós concordamos em pagar imposto ao Estado. Não eu individualmente, mas a sociedade concorda. É um grande acordo, né? No sentido bom, né? Não aquele que o Jucá falou, né? Um grande acordo, mas é aquilo que se chama acordo social, contrato social, né? Em que nós consentimos com o Estado e o Estado paga isso para nós. Na igreja funciona mais ou menos esse tipo de lógica, né? Então, a igreja paga dízimo porque ela também não quer viver o sistema da partilha, né? Porque dentro dessa lógica imperial que vigora dentro dos nossos sistemas religiosos, eu não preciso partilhar nada, né? Esse, para mim, é o ponto mais crítico e triste. Por isso que eu estou levando essa discussão a esse aprofundamento, né? Para que vocês vejam de onde nós temos que desenquadrar o dízimo das igrejas e onde que nós temos que situá-lo, né? Porque nós podemos praticar dízimo, ok, eu não sou contra os acordos sociais, os contratos sociais que vigoram nas diversas comunidades. Porém, o ponto crítico que eu quero que cada um reflita, porque eu tenho feito essa reflexão, esse sistema não toca, ele não produz o Pentecostes em mim. Ele não me leva ao amor. Por mais que o pastor pregue, etc., e tente dourar a pílula, e etc., para a obra de Deus, não sei o que, papapá, nós sabemos para onde vai. Nós sabemos que a máquina, assim como o Estado, né, consome a maior parte dos nossos recursos, né? E que a instituição igreja consome o orçamento da igreja, porque é caro manter a estrutura do Estado, né? Então, aquilo que se fala de Estado mínimo, nós poderíamos adotar agora, igreja mínima, como esse bendito desse coronavírus, bendito no sentido sarcástico, né, está nos ensinando que nós podemos ser igreja com um mínimo de estrutura e com um mínimo de despesas. Vai que o povo acostuma com isso? Nossa, vai ser um problema. O Luiz Aurélio tem 2 últimos comentários. Opa, tá, e tá, nossa hora já estamos estourando.
O Luiz Aurélio diz assim, vemos que ao longo do tempo o ser humano, de modo geral, não muda, visto que os últimos dias em que a ideia de estocar alimentos e demais coisas, dando como exemplo o próprio álcool gel, Sim. onde a busca desenfreada Sim. fez os preços se elevarem Sim. de tal forma, é difícil mudar isso. Exatamente. Até porque as próprias igrejas neste momento estão se fechando onde poderiam ser de alguma forma hospitais de apoio, abrindo assim os seus caixas para ajudar. Então, bem não lembrado. Abrir para fazer o culto, ele está querendo dizer, Sim, mas abrir para claro. de repente se tornar As pessoas ridicularizaram essa proposta como se ela fosse absurda, porque ela é absurda na lógica que vigora, né? Veja, irmãos, isso é inevitável, né? As nossas igrejas, elas legitimaram o discurso econômico, né? O erro é profundo e antigo. E eu tenho dito nas minhas profetadas no Facebook, vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho. Não vai ser uma reforminha como essas aqui de Josafá, essas reforminhas, as pessoas falam, é uma nova reforma, a igreja e tal. Não, não será. Infelizmente, a nossa reflexão de hoje mostra que não será, né? A Ivete comentou, não há generosidade nem compaixão com o sofrimento e necessidade do seu próximo. Não pertence à nossa lógica. Uma coisa exclui a outra, né? Nós estamos agora num momento que exclui a compaixão. Sim, né? Claro. Porque ele é calcado... Daí eu vou ter que abrir o depósito. O acúmulo é calcado na concorrência. A concorrência levada ao seu extremo, ela é violenta. É claro que ela é violenta, porque se eu projetar a concorrência a situações críticas como agora, está pulsando na boca das pessoas que tem uma categoria da sociedade que pode morrer. É isso que nós estamos dizendo. Existe uma parcela da sociedade, algumas faixas etárias, algumas pessoas e tal, que nós não nos importamos. Claro, nós somos elegantes. Nós não vamos queimá-las em fornos. E não vamos né? dizer que não nos importamos não, também. Nós vamos fazer isso e tal. Tem gente falando, faça a sua contribuição, é hora de você... Nós estamos querendo, digo nós, a nossa sociedade perversa. Nós estamos querendo que uma parte da população morra. O que nós estamos dizendo é isso. Significa dizer que a lógica da concorrência levada a uma situação extrema, ela é violentíssima e mortal. Então não estranha que pastores estejam dizendo isso. E meus irmãos, só morre acima de 60. Ainda põe o só na frente. É a lógica capitalista, a lógica diabólica, escorrendo pela barba desses sacerdotes aarônicos, perversos, malignos, que hoje estão jejuando. Então, não tem meias palavras para esse tipo de perversidade, né? Só que eles não entenderão. Eles não entenderão. Mas alguns entenderão, né? Que foram chamados aí de remanescentes. E isso que foi falado aí sobre o ser humano não muda, foi falado aí por duas pessoas, né? Pelo Luiz Aurélio e acho que pela Vera e tal, mas é o que a gente pensa. É para isso, meus irmãos, que nós estamos estudando o Antigo Testamento, né? Vocês que têm a paciência de me ouvir aqui por 1h30 estourando, né? É por isso que nós estamos revirando as páginas de uma história tão velha, né? Eu não estou aqui apenas para dar dados, números, datas e geografia e informações da história antiga, né? É justamente para que a gente veja que nós somos todos da mesma massa, que nós preferimos a reforma, que nós preferimos a forma, nós preferimos a reforma, nós preferimos formas, que nós pagamos até mais
até 12, 13, 20% e etc. Desde que nosso coração tenha a licença para acumular. E para piorar, todos nós fomos gerados nessa sociedade, todos nós compartilhamos com ela essa mesma lógica, todos nós convertemos nesse tipo de igreja, todos nós nos convertemos a esse tipo de evangelho. E tomara que haja tempo e coração e ouvidos para ouvir o clamor do Espírito nos chamando à lógica do reino de Deus. As igrejas que ouvem, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, esse chamado é para as igrejas. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei e cearei. E cear na boca de Jesus é partilha. Partilha. Jesus não pode entrar sozinho numa casa. Se ele entrar, ele traz o reino de Deus. E na mesa de Jesus não cabe só você e eu, religiosos, branquinhos e cheirosinhos e limpinhos. Na mesa de Jesus cabe o mundo. Então é a este chamado que nós estamos sendo convocados. É a esse evangelho. Tem mais uns comentários. Opa! Deixa eu ler todos. Tá, não fala nada. Tá bom, tá bom. O Celso colocou: tenho a sensação de que diante da estrutura ritualizada perversa do dízimo que está arraigada na igreja brasileira, em sentido amplo, há um remanescente que luta contra isso. Chamo de bando de Davi. Bando de Davi, legal. E a Elisângela colocou um versículo bem lindo aqui. Que ela diz assim, Jeremias 35:7, não construam casas, não plantem lavouras, nem possuam vinhedos, vivam sempre em tendas, com isso terão vida longa e feliz. Isso. Jeremias 35:7. Recabe, obrigado de novo. A palavra, legal. Saiu aqui, peraí. Depois pesquisem o recabe. A palavra ensinando o oposto da acumulação como forma de se obter uma vida longa e feliz. Que Deus nos ajude. Exatamente. É o machado colocado na raiz da árvore. Toda planta que meu pai não plantou será arrancada, né? Obrigado, Elisângela. Eu não tinha lembrado do recabe, lembrei agora aqui. Obrigado por ter me lembrado. Mas estudem isso, porque nunca vocês vão ouvir um sermão sobre recabe, né? Então eu estou mostrando, né, nessa nossa pesquisa, aqueles marginais da própria Bíblia, né? O irmão falou aí do bando de Davi, né? A Bíblia não tem só heróis, né, irmãos? A Bíblia tem esse povinho aí, que esse recabe aí, o Yahvé, né, o nosso Deus, fala por meio de Jeremias. Os filhos de Recabe ouviram fielmente a palavra do seu ancestral e até hoje habitam em tendas. Meu povo não me ouve, mas os filhos de Recabe ouvem o pai dele. Portanto, eles sempre existirão. Eles sempre existirão. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula que quem vai ficar na terra são os pobres, né? E aí tem uma lógica também, né? Os poderosos. O resto vai para o exílio, com a roupa do corpo, né? E os pobres vão ficar na terra para que a terra descanse e para que eles comam, plantem, construam e tudo mais. Os dois últimos comentários, o Luiz Aurélio colocou o discurso de Thanos e o Celso colocou uma história tão velha que se repete. Quem falou agora por último? O Celso. Celso. Por acabe 400 profetas o idolatraram. Pelo presidente do Brasil temos 400 jejuadores oficiais da igreja evangélica inserida num sistema perverso de desprezo pelos pobres. Obrigado, Celso. Eu terminaria dizendo isso, né? Vou falar na primeira do plural, né? Despertemos nós, Efésios 5:17.
Não, um pouco antes, 14. Efésios 5:14. Agora eu fui mais rápido que a Elisângela. Efésios 5:14. É que eu li esse texto recentemente numa meditação. Despertemos nós que dormimos. O texto fala, desperta, ó tu que dormes. Eu vou ler me implicando no texto, né? Despertemo-nos nós que dormimos. Levantemo-nos de entre os mortos e Cristo nos iluminará. Despertem-se, porque nós podemos dormir. E levantem-se, porque vocês também podem se deitar onde não deveriam. Então a palavra de Deus diz, desperta-te, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo nos iluminará. Nós não temos todas as respostas, eu sinto os mesmos tremores que vocês, eu também tenho a mente dessa sociedade e a mente da teologia atual. Estou fazendo um grande esforço para desconstruir e me converter a um só Senhor, a derrubar ídolos do meu coração, mas é necessário que nós nos levantemos e Cristo nos iluminará. Então, demos o primeiro passo, né? Deamos, não tem esse, né? Demos o primeiro passo e Cristo nos iluminará e nos mostrará por onde seguir, como foi falado aí o remanescente. Que Deus nos dê a graça de ouvirmos a voz do Espírito nesse tempo e sermos iluminados por Ele nesse tempo escuro, onde até onde deveria haver luz, está havendo escuridão, né? Deus nos ajude, bom domingo para todos, bom almoço para todos, bom jantar, alegrem-se diante do Senhor e repartam, e repartam. Amém. Só por teimosia, repartam, repartam, repartam. Amém. Ops.